Ok. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje estou aqui com o Reginaldo Iraoka, com o tema Anomalia em Thomas Kuhn e Fenômenos Parapsicológicos, uma abordagem inovadora para o ensino de filosofia da ciência. Então, é uma sequência de vídeos que nós estamos tendo essa semana sobre a cientificidade da psicanálise, da parapsicologia e a importância da gente avançar no campo aí das experiências anômalas, excepcionais, extraordinárias, né, como vocês quiserem chamar. Quero dar as boas-vindas ao Reginaldo e já dizer, ler aqui o mini currículo dele. Ele é parapsicólogo e professor universitário licenciado em filosofia, com pós-graduação em antropologia cultural e psicologia transpessoal. Ele é mestrando em filosofia e acadêmico de antropologia da Universidade Federal do Paraná, né, Reginaldo? Isso, O FPR. o FPR. Então, meu, Ah, seja bem-vindo, a palavra está com você. obrigado, primeiramente, pelo convite, né, de participar desse espaço, que é extremamente importante, né, trazer esses temas, né, e também, né, a profundidade, né, que tem sido tratado, né, essas áreas, né, fronteiriças da ciência. Uhum, A gente se encontrou lá no workshop de, sobre experiências não ordinárias, né? E daí surgiu a ideia de a gente fazer um encontro assim, né? Então, fico muito feliz e honrado pelo convite. Sobre essa área, né, tipo de fenômenos paranormais e anomalias, ela surgiu, e a questão do ensino, né? Ela surgiu, na verdade, de uma demanda dos alunos de ensino médio, em que eles vinham comentar sobre experiências deles mesmos, uhum, experiências de fora do corpo, experiência de sonhos que depois aconteciam, telepatia, né? Enfim. E eles queriam que eu comentasse, desse aula sobre isso, né? Enfim, mas isso não comporta dentro do currículo de filosofia. Eu sou professor do estado do Paraná, né? E dou aula de filosofia, né? Enfim. Mas dentro do currículo de filosofia, nós temos uma das áreas da filosofia, a filosofia da ciência, que, dentre vários filósofos, né, o Thomas Kuhn é um dos principais quando se trata nessa questão do que é ciência, né? Ele vem trazer as questões sobre o paradigma, a ciência normal, e aí vem também essa parte da revolução científica, que se dá a partir de fenômenos anômalos, né? Então, ele vai fazer essa análise histórica, né, sobre anomalias, né, na história ali, né? E eu achei a abordagem dele, analisar na história o aparecimento desses fenômenos com várias abordagens, né? Interessantes talvez para debater o tema dos fenômenos paranormais, né? E aí, algumas áreas, por exemplo, da psicologia, têm chamado esses fenômenos de anomalias, né? Anomalias do conhecimento, anomalias, né, tipo de cognição, anomalias da interação da mente e matéria, né? Enfim. E esse conceito de anomalias tomou um espaço tão forte, né, que hoje nós temos programas de mestrado, né, na USP, por exemplo, com esses temas, né? Enfim. Ah, e aí surgiu a ideia de propor um ensino de filosofia da ciência de Thomas Kuhn, articulando, tensionando, né, as pesquisas que são feitas na parapsicologia, as pesquisas acadêmicas mesmo, que são publicadas em jornais reconhecidos, né, enfim, tem todo um debate em torno disso, né, e nisso, talvez, né, os alunos sabendo dessas experiências e que são investigados pela academia, né, eles se interessem em saber também quais são os conceitos do que é uma ciência, o que é um método,
o que que é um paradigma, né? O que que é, como que uma comunidade científica diz o que é, o que não é, o que pertence ao conjunto da realidade da natureza, né? Então, esses limites, né, fazem com que essa área, né, seja tensionada, né, para saber exatamente se é fenômenos, se ele existe, né, e se eles existem, né, será que eles são realmente uma anomalia, né? Ou seja, aquilo que Thomas Kuhn coloca, né? Algo que rompe com uma expectativa das teorias vigentes, né? De tempo, espaço, matéria, né? Então seria essa provocação que trata a minha pesquisa, né? E a ideia é tensionar esses conceitos. Então eu faria um levantamento com os alunos, né? Então está em processo isso ainda, né? É, pegando o que eles compreendem sobre esses conceitos, né? Ciência, anomalia, paradigma, né? Daquilo que eles têm de referência, né? Depois eles iriam para uma parte de investigação conceitual, onde a gente iria pegar um capítulo de Thomas Kuhn que trata dessas anomalias. Então eles iam buscar a definição de Thomas Kuhn ali, né? E depois eles iriam investigar o livro Variedades das Experiências Anômalas, análise das evidências sobre esses fenômenos, né? Que um dos pesquisadores é o Stanley Krippner e o Cardenha, né? São os principais articuladores, né, desse livro, né? E ali fala, né, sobre essas evidências, né? E eles colocam ali dentro de um conceito de anomalias, né? Ele, inclusive, ele traz uma abordagem sobre os fenômenos paranormais como anomalia, que seria, na verdade, também uma anomalia acadêmica, né? Ou seja, aquilo que também, tipo, na academia não é muito aceito também, né? Hoje está um pouquinho mais de abertura, né? Mas mesmo assim, a investigação por si, não dizendo se existe, se não existe, né? Mas a própria investigação, então, não era muito bem aceita. Hoje está um pouquinho melhor mesmo. Então, eles colocam esse conceito de anomalia, né? Então, os alunos iriam investigar nesse livro também, né? Os fenômenos paranormais, ou psi, e depois eles iriam assistir um filme chamado Poder Paranormal, onde tem a história de uma cientista, né, que é o Sigourney Weaver, né, que ela mostra bem o paradigma tradicional ali da psicologia, né, inclusive em relação a supostos fenômenos que poderiam estar acontecendo ali, ela sempre tem o pressuposto que é fraude, né? Então, ela tem um modelo já de interpretar esse fenômeno. E realmente, no filme tem é, um personagem que supostamente é um paranormal e ele realmente faz né? É um trambiqueiro mesmo, né? Enfim, né? Ele é um ilusionista, né? Que se dizendo paranormal, né? E no decorrer dessa história, né, tem um assistente dessa pesquisadora, né, e ele é interessado sobre o que ela faz, ali pesquisa, e nisso vai gerando a trama, né, tipo, como que a academia vê esses fenômenos, né, tem um relatório ali se aprova ou não aprova esses fenômenos, né, enfim. É, e nisso aparece alguns supostos fenômenos paranormais ali, né, enfim, fora da parte fraudulenta, né, em que isso passa desapercebido por ela, né, enfim, mas digamos assim, no filme aparecem alguns indícios sobre isso, né. Então a ideia é que os alunos analisem o filme a partir dos conceitos de anomalia de Thomas Kuhn e os fenômenos paranormais. Se no filme aparece, né, aqueles supostamente um fenômeno, né, e se seria uma anomalia segundo Thomas Kuhn, né. Depois do filme, né, teria um debate, né, sobre o filme e os conceitos, né? E por último, a gente pegaria novamente aquilo que eles escreveram sobre os conceitos próprios e eles iriam agora colocar o que eles aprenderam, né? Se avançou o conhecimento a partir dessa estratégia de ensino ou não, né? Enfim. E daí, a partir deles, também a gente analisaria, né? Tipo, se
o fenômeno psi paranormal seria uma anomalia, segundo Thomas Kuhn, né? Na perspectiva do próprio aluno, né? Ah, então é um projeto, né, que a gente pretende, né, tensionar essa área, né, mas ao mesmo tempo trazer isso para o debate, porque esses debates acontecem muito em mestrado, doutorado, né, é um nível muito alto, né, enfim, mas isso às vezes não desce para o ensino mais básico, digamos assim, do ensino médio, né, hoje, né, enfim. E a demanda dos alunos, né, de saber informações sobre isso, né, ela é grande também, né, enfim. Então, seria uma oportunidade de trabalhar as duas coisas, né, com eles. Muito legal, Reginaldo. É realmente o Thomas Kuhn, ele é um autor muito usado na ciência, na psicanálise também. Tem textos sobre quebra de paradigma, né, ou paradigmas concorrentes, que ficam coabitando muitas vezes, competindo, né, mas e que a revolução científica ela se dá em saltos, né? Ela não é um processo linear, né? Tem uma Linear, construção. cumulativa, né? Sim, não é linear, né? Não é isso, não, ela é de saltos mesmo, De né? saltos, isso, exatamente. Como são, de alguma forma, as revoluções. Tem um colapso, de um sistema e aí aquilo cai meio que de uma hora para outra, né? E isso está intimamente ligado à noção de anomalia, né? Tanto a revolução científica como a anomalia, digamos, estão nessa tensão entre o limite da ciência em dar conta de um campo de realidades, ou do que se entende, né? Como sendo a realidade, né? Então, é um trabalho sério, né? Que você está fazendo de conscientização e de desenvolvimento do pensamento crítico, né? Porque a ciência, como a gente dizia aí no último vídeo com o Flávio Amaral, ela não é neutra, né? Ela tem interesses políticos e econômicos, e a visão de mundo preconizada por uma época de ciência, ela pode mudar. Então, para isso a gente precisa entender a filosofia da ciência, né? O que está por trás daquilo que se entende verdadeiro é reflexo de uma época e causa, ao mesmo tempo, de um modo de pensar de uma época, né? É consequência e causa ao mesmo tempo. A ciência, ela reflete o espírito de uma civilização, né? Ela não é um campo à parte, né? Então, o teu trabalho é um trabalho cívico, na medida em que, mudando as mentalidades, a gente muda a ciência e vice-versa, né? O próprio Thomas Kuhn comenta, né, sobre tem algumas questões que as evidências estão postas, as teorias também, mas os cientistas têm resistência de mudar, digamos, essa concepção ali, né? Porque vem uma série de crenças também pessoais, né? E o Thomas Kuhn fala, né, tipo, que os novos cientistas, né, são estimulados a pensar apenas dentro do paradigma, né? Ele não é É. incentivado a buscar anomalias, né, por exemplo, né? Então é para ele pensar apenas, né, o Thomas Kuhn utiliza essa metáfora, né, tipo de um quebra-cabeça, né? O cientista é treinado para montar o quebra-cabeça, né? E não tipo procurar uma peça que destoe daquela imagem do quebra-cabeça. Então realmente ele vai formando uma mentalidade e a partir daquele momento uma teoria molda, né? Ela dá uma estética no pensamento, né? E o Thomas Kuhn vai falar, inclusive, né, que acontece um fenômeno de Gestalt, né? Na hora que você enxerga uma coisa, você exclui outras coisas, né? Uhum. Então ele dá o exemplo lá do aquela imagem da velha e da moça, né, numa mesa. Na hora que você enxerga uma coisa, você não enxerga outra, né? Então, quando uma pessoa, né, um cientista ali, né, digamos assim, ele está dentro de um molde, de um paradigma, de uma visão de mundo, né? Então ele vai enxergar apenas aquilo, né? Vai como que é, não, isso não vai pertencer à concepção de mundo daquele cientista. E daí, à medida que novas gerações vão vindo, essas novas gerações têm outros pensamentos, né?
E às vezes a ciência muda porque morreram os antigos, né? E vieram os novos, né? Com outros pensamentos ali também. Exato, acaba meio que prescrevendo a ciência de alguém, porque a pessoa não está mais aqui para defender aquilo, né? Sim, Então, é interessante isso, porque mostra que a ciência é um fenômeno social e pessoal ao mesmo tempo. isso. Eu que trago muitos vídeos aqui de psicologia anomalística, né, que inclusive vem dessa noção de anomalia em Thomas Kuhn. Eu entrevistei aqui o Fábio Eduardo da Silva, né, que é autor do livro Psicologia Anomalística, explorando experiências humanas extraordinárias, né? E ele justamente diz que o anômalo não é do anormal no sentido patológico, né? Mas é justamente de algo que escapa a um campo de compreensão pré-estabelecido. Ele desafia o paradigma, né? Então é um nome bem acertado, mas que precisa ser explicado também para não gerar muito mal-entendido, né? E aí que mora, né, tipo, entender o conceito ali mesmo, né? Então, é bem isso, né? Aquilo que foge a uma norma, né? Aquilo que, digamos assim, como que é, rompe com uma expectativa, né, de um modelo. Uhum. Então, você falou do Fábio, né? O Fábio foi meu professor de parapsicologia, né? E aí depois a gente foi colega, foi assistente de pesquisa no laboratório de pesquisa experimental do Gansfeld, né? Junto com ele, né? Depois a gente fui assistente, né, de alvos, né, de parapsicologia, e depois fui colega de pesquisa em laboratório, assim, né? Foi já um pesquisador assistente, né? Que bom. Mas foi muito bacana fazer pesquisa junto com ele, né? Porque ele tem uma experiência fantástica, assim, né? Nessa parte experimental ao mesmo tempo tem muita sensibilidade também, né? Enfim, foi, a gente, né, tem bastante contato, assim, também, né? De a gente, não só na parte acadêmica também, né? Mas como pessoas, assim mesmo, né? Enfim, que bacana. Sim, eu estou chamando todo mundo aí da parapsicologia, da psicologia anomalística aqui no canal para a gente fazer força juntos, né? E Sim, tentar operar uma nova revolução científica aí. E eu tenho trazido também a ufologia, né? Que é algo que também eu sei que tem muitos problemas, né? Não é isenta de problemas, assim como nada é isento de problemas, né? Mas eu entendo que a questão dos OVNIs hoje em dia, elas é uma questão que desafia o paradigma científico vigente, né? E ainda é um tema pouco desenvolvido na própria psicologia anomalística, na parapsicologia, é um tema até tabu dentro de algo que já é tabu, de certa forma. Então, eu entendo que tem a ver com um espírito aventuresco, investigativo, sim, a gente interrogar o anômalo para pensar o que é a realidade, porque ciência avança assim, no extraordinário, no inexplicável, senão ela se torna um saber solipsista, fechado e confortável, onde a gente só confirma aquilo que a gente acha que sabe, né? Aí não há sim. avanço. É bem interessante isso que você falou, né? Que o Thomas Kuhn coloca também essa parte da, da ciência, né? Digamos assim, mesmo que dentro dos pressupostos da ciência existe essa ideia, digamos assim, que a ciência está sempre aberta e ela está aberta a novas explicações, aos novos experimentos e tudo mais, né? Mas ele diz, né, que dentro da comunidade científica existe que ele diz, né, que que o paradigma funciona também como um dogma, É, né? Então, no sentido que você não pode mexer com aqueles pressupostos ali, né? Então, ele diz, né, tipo, que ele, que ele vai ser impositivo nesse sentido, né? Enfim, porque para se aprofundar num determinado modelo de realidade, de pesquisa e tudo mais, precisa apenas funcionar dentro
daquele modelo. E aí que ele fala, né, que tem um texto dele falando sobre isso, né, ah, que funcionaria os cientistas e o paradigma como uma espécie de dogma mesmo, né? Enfim. E, e aí, dentro desse dogma, né, ele é semelhante aos dogmas, inclusive, religiosos, né? Enfim, tem defesas, né, tem ataques, e aí tem um jogo político grande, né, também, né? E aí ele entra, inclusive, nessa questão, quando há um consenso, né? Isso fortalece mais essa noção, digamos assim, daquele modelo, daquele período, né? Enfim, e isso faz com que haja uma defesa acirrada. Até tem programas, né, de pesquisas que têm financiamento, né, dentro daquele conjunto ali, né? E aí a briga também está por isso, né, pelo financiamento em torno de pesquisas, né, enfim, né? Sim, e digamos, a ciência não é neutra porque ela é composta de pessoas. E as pessoas, elas, a duras penas, claro, acabam conseguindo um prestígio, poder, né, universitário, né, ou em instituições diversas. E aí, se de repente elas se veem em crise e têm que assumir a douta ignorância, elas passam a estar ameaçadas. Ameaçadas, exato. Quem é que gosta de assumir a sua douta ignorância, né? Eu não gosto, por exemplo, se eu vou num evento, num congresso, e alguém me pergunta o que que eu acho da rebimboca da parafuseta, eu vou dizer, olha, eu não sei nem o que que é rebimboca, nem o que que é parafuseta. Gostaria de saber, mas infelizmente não sei. Então, é muito difícil para a gente admitir a nossa ignorância. Eu me coloco nisso, é difícil. A gente Sim, quer saber tudo, a gente quer dominar assuntos e tal. O problema é quando isso se torna um vício, né? E uma cortina de fumaça para as pessoas não lidarem com a ignorância e, portanto, com o espírito de busca da ciência, né? E isso. esse que é o problema. É isso se tornar uma arma, né, contra nós, né? E esse espírito de busca que os novos cientistas, né, um espaço como esse, ou então em aulas, né, digamos assim, que pode estimular o pensamento, né, para que as pessoas fiquem curiosas, né, que tenham um pensamento de abertura, de análise crítica, né, sobre aquilo ali, né, mas principalmente essa ideia mesmo, né, tipo de de buscar, né? Buscar o saber, né? Buscar sobre aquele assunto ali, né? E ver os vários lados ali também, né? Estimular realmente esse pensamento mais, né? Crítico mesmo. Uhum. E eu acho que tornar o extraordinário algo ordinário é um trabalho que a gente pode fazer, né? Que você está tentando fazer nas universidades, eu aqui no canal, cada um à sua maneira, de desmistificar e quebrar o estigma atrelado a esses assuntos, né? Eu acho que tem muito estigma, as pessoas têm medo de assumir ignorância, de serem taxadas de loucas ou de impostores, mas eu acho que tem um campo aí fascinante de fenômenos que muitas pessoas relatam de diferentes origens culturais, socioeconômicas, e o campo da parapsicologia é muito vasto, e infelizmente ele ainda é restrito a periódicos de nicho, né? Sim, Então, eu acho que precisa haver um trabalho social que é de popularização desse, popularização. Uhum. né? Você entrou como que é, num campo assim que eu gosto muito, né? Que é isso, é socialização, né? Compartilhar essas pesquisas, porque pesquisa acadêmica tem, né? A gente, né, tem, quer dizer, a academia tem produção sobre isso, né? Só que isso não vai para a população, né? Enfim, geral, né? Enfim, e acaba ficando em nichos muito restritos, ou dentro da academia, ou dentro, inclusive, de ambientes onde se trata a saúde, digamos assim, né? É que bom, claro, né, que os profissionais da área de saúde mental estão se atualizando dentro disso, né? Tem literatura suficiente para mostrar que esses fenômenos, né, quando são eles, né, não
não tem relação com a doença, né? A doença pode acontecer simultaneamente, né? Mas não necessariamente a doença é a causa do fenômeno, né? Uhum. Então, essa socialização, né, eu gosto bastante, né, e por isso que eu gosto dessa parte da educação mesmo, né, para descer, né, isso para uma realidade, né, com referências, né, sérias, né, com pensamento crítico, né, mas que isso tenha que entrar na população, né, para que eles, né, entendam, saibam alguns critérios sobre esses fenômenos, né, para poder, às vezes, né, perceber se é ou não é um fenômeno, às vezes é só uma percepção errônea, né, e a atitude investigativa ajuda a fazer essa separação. Uhum. A educação, acho que esse canal, né, por exemplo, é um canal exatamente que ajuda a população a ter acesso a esse tipo de conhecimento, né, o acesso, né, de que as pessoas podem ter, que não precisam, às vezes, pagar, né, tá disponível ali, né, enfim, e isso ajuda bastante, né, no conhecimento, indo em direção de quem, né, também precisa e quer esclarecimentos também, né? Sim, e também tem a questão das pessoas irem se familiarizando, acho que aos poucos, né? Eu, por exemplo, nunca tive problema de ser visto como um cara excêntrico, né? Pelo contrário, desde criança eu chamava atenção, fazia palhaçadas em sala de aula, né, e tal. Então, por exemplo, hoje às vezes eu quero dar uma brincada, as pessoas perguntam: o que que você faz da sua vida? Ah, eu sou psicólogo, psicanalista e investigador paranormal, com ênfase em ufologia. Aí as pessoas tomam um susto, assim, acho engraçado e eu me divirto, porque é engraçado Sim, ao mesmo tempo, mas é sério, né, também. E é uma coisa meio Peter Venkman, né, assim, lá do Caça-Fantasmas, né, um cara isso, debochado, mas ao mesmo tempo que enfrentava os fantasmas mesmo. Só a parte da fraude na faculdade lá que eu descarto que fraude aqui não tem. Podem ficar sim, tranquilos. Agora, eu percebo que muito da resistência ao paranormal, né, dependendo do círculo que a gente fala, pode se usar para psicológico, paranormal, experiências anômalas, né, enfim, é porque as pessoas não têm estômago para digerir, por exemplo, que de repente tem fantasmas ou espíritos por aí, que de repente as pessoas podem morrer e irem para uma realidade em que elas vão ter que se haver com coisas que aconteceram nessa vida, podem de repente descobrir que nós estamos sendo visitados por seres tecnologicamente muito mais avançados do que nós, né? Quer dizer, são questões potencialmente angustiantes, né? E que eu acho que tem uma dosagem do quanto isso pode ser assimilado. Tem formas de transmitir esses saberes, e tem uma cadência própria para esses saberes irem sendo assimilados, né? Quando você coloca isso já de uma maneira pronta, a primeira reação que uma pessoa que não tem interesse nesse assunto tem ou de rir da sua cara ou de fugir do assunto, né? De se incomodar. E o riso, inclusive, é um sinal de que a pessoa sim. tá fugindo, embora a pessoa pode rir num primeiro momento e depois ela te escutar e te levar a sério. Mas, digamos, pode ser uma primeira reação que pode ser ultrapassada, né? Isso que eu quero dizer, né? Então, o que que você acha, Reginaldo, né, dessas estratégias, assim? Como é que você enxerga que as pessoas podem se abrir mais para esse assunto? A gente foi na década de 70, 80, né? A gente foi bastante bombardeado sobre esses fenômenos nesse sentido mais cinematográfico. E, e isso gerou um certo medo também, né? Inicialmente, né, esses filmes, né, divulgaram, claro, um pouco da área, mas ao mesmo tempo geraram medo, né, sobre isso, né? Enfim. Depois, né, teve um outro movimento que
foi essa parte de divulgar muito a questão da fraude, né? Aqui no Brasil, a gente teve, inclusive, a própria presença do Padre Quevedo, né? E o foco dele maior era buscar a fraude, né, desses fenômenos, né? Ele sabia que existiam esses fenômenos, né, mas o foco dele sempre foi buscar aonde que está como que é, a fraude mesmo ali, né? Enfim. Então, isso também ficou muito divulgado no dia a dia das pessoas. Até né, as pessoas comentam, né, como que é, se isso existe, né, na expressão. Ele disse que, inclusive, nem era a expressão dele, né, numa conversa, né, mas, enfim, mas ficou estigmatizado, né, essa expressão dele. Então teve esse outro movimento, né, tipo de fraude também. O primeiro medo, né, depois fraude, né? E agora que está vindo um outro movimento que vem um pouco da parte da academia, né? E que hoje a gente tem, como que é, universidades públicas, né, fazendo esse tipo de pesquisa, né, também, né? Enfim, isso ajuda a ter um pouco mais, um debate um pouco melhor, né? Um pouco menos contaminado de outros viés, né? Enfim, isso ajuda, né, pedagogicamente, tanto as mídias, os livros, né, como que as conversas, né, terem mais conteúdos, né, sem esses viés, né, de medo ou tipo de fraude, né, tipo de, de coisas assim que as pessoas estão enganando ali, né, enfim. Então, eu acho que esse novo movimento vai gerar uma nova cultura, né? Porque o que precisa é isso, né? Fazer pesquisa, né? E divulgar, né? Que é como que é a responsabilidade do cientista, né? E dos divulgadores também de ciência, né? Fazer isso, né? E também, tipo, dos professores, né? No caso, né? Também, né? Trazer esses conteúdos, né, para o dia a dia das pessoas, né, para que sejam debatidos, né, para que sejam investigados, para que façam uma análise, né, sobre isso tudo, né, e para que as pessoas tragam as experiências, né, e que seja um espaço, né, tipo de troca de experiência, e não tipo de caça às bruxas. Aham. Uhum. Eu acho que esse movimento, né, tipo pedagógico e claro, né, que nem você falou, claro, tem que ser traduzido, né, cada um num nível, digamos assim, de idade, né, de conhecimento, né, para que isso seja também pedagogicamente absorvido, né, enfim, mas com esse critério mais científico, mais, né, num debate mais aberto mesmo, né? Em que várias áreas podem contribuir, né? Então, hoje que a gente vê também, a psicologia faz pesquisa sobre esses fenômenos, a psiquiatria faz pesquisa sobre esses fenômenos, né? A própria física, né, também faz pesquisa sobre esses fenômenos, enfim, né? É um campo, né, interdisciplinar mesmo, né? Enfim, né? Então, acho que várias áreas podem contribuir e isso pode ajudar, né, as pessoas a diminuir esse medo ali também, né? Enfim. Mas isso que você comentou, né, digamos assim, que a visão de mundo de cada um, ela, às vezes, né, quando aparece um tipo de fenômeno como esse, parece que também gera uma anomalia no conhecimento da própria pessoa. E a partir daquele momento, ela passa a pesquisar, a ler sobre esses assuntos, às Ou vezes vai não. em várias Ou não. religiões, né, tentar entender isso também, né, que é uma outra forma também, né. É, Que- ou não, ou ela foge do assunto e cancela a pauta. sim, Por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalhou 10 anos como piloto, né, de avião, e ele me contou que era diário, assim, avistamento de OVNIs, né, registro de OVNIs em radar, né, e tudo mais. Aí ele acabou indo trabalhar no mercado financeiro. Os pilotos conversavam sobre esse assunto nas mesas ali de café, né, tal. Era um assunto tabu nas companhias aéreas, porque se você falasse que tinham OVNIs, né, por aí,
as pessoas iam ficar com medo e não iam querer mais viajar de avião. Então era um assunto tabu. E mesmo agora, que já há vários anos que ele deixou de ser piloto, e eu perguntei se não quer vir aqui no canal, né, dar um depoimento e tal. Ele me olhou assim, você tá louco, Deus me livre, né? Então, é um cara que tem assim ojeriza, né, de ser estigmatizado, né, assim, mesmo sendo testemunha do fenômeno, né? Mesmo sendo testemunha do fenômeno. Então é muito difícil, né, assim, a gente poder Sim, avançar. Agora nos Estados Unidos tem uma discussão, né, sobre o choque ontológico, né, que o que eles chamam de disclosure, né, o desacobertamento ufológico, né, que agora estão aparecendo vários denunciantes lá do Pentágono, pessoas que trabalharam na CIA, né, no FBI, dizendo que nós estamos tendo interação com seres extradimensionais, inclusive, né, que possivelmente até nem seriam extraterrestres, né, mas seres que não vêm da nossa dimensão e tal. E disseram que é algo que precisa ser divulgado aos poucos, e está se fazendo um estudo piloto para saber como essas primeiras informações estão sendo absorvidas pelo público e em doses homeopáticas, aí ao longo dessa década, outras informações vão sendo soltas, contanto que não comprometam a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, olha o nível de ressalvas, né? sim. Tudo isso tem onde é que a gente está pisando, né, Reginaldo? Onde a gente se meteu, né? Isso, quando a gente tem esse tipo de experiência, né, ou tipo, muitas evidências sobre esses fenômenos, né, por exemplo, o próprio UFO, né, enfim, isso também mostra tipo um lugar do ser humano, né? Então isso também às vezes, né, questiona que lugar é esse, né? Será que somos, né, aquele ser especial, digamos assim, único, né, no universo, né? Então questiona também esse lugar, semelhante à abordagem criacionista e depois evolucionista, né, do ser humano ali, também foi uma crise também, né? Enfim, né? Até hoje ainda tem, né, essas questões, né, envolvendo, né? Então realmente, né, tipo, existe esse lugar, né, e que às vezes a gente não quer sair, né, dessa concepção do que é esse ser em relação a outros seres também, né? Sim, eu digo que quem não acompanhar essas revoluções que vão acabar acontecendo uma hora ou outra, quem não puder, não quiser acompanhar, não conseguir acompanhar essas mudanças de paradigma, vão acabar caindo do trono, né? Seja na política, seja em instituições religiosas, seja nas academias. Quem não acompanhar esses fenômenos, uma hora vai acabar perdendo o seu lugar de fala, né? Sim, Principalmente o fenômeno OVNI, na minha opinião, né? sim. Outro dia eu estava dando uma entrevista no canal também sobre chamado meta-ontologia, né? Que isso seria a ideia, tipo assim, do que é o ser, né? Digamos assim, a partir dessas outras perspectivas, né? De uma perspectiva, por exemplo, de outros seres em outros universos, ou mesmo nesse universo, né? Então, é, que daria, digamos, uma outra abordagem sobre os seres vivos aqui e outros, né? E daí eu estava comentando sobre esses fenômenos da parapsicologia, né? Tipo de sair do corpo, né? Se ver de um ângulo diferente, ou de alguma forma acessar informação do futuro, uma premonição ali, uma pré-cognição através de sonhos, ou captar impressões, pensamentos de pessoas à distância, né? Da telepatia, né? E isso também está dizendo algo sobre a natureza humana, né? Então, isso está dizendo algo sobre nós, assim como você falou, né? Sobre a questão tipo de vidas anteriores, né? Ou crianças que lembram de experiências passadas, né? Então, esses fenômenos estão mostrando que, né, se à medida que
se discute a ontologia dele, né? Tipo, que é e à medida que ele se vai evidenciando isso, está dizendo algo sobre algo dentro da natureza humana, né? Então, o que que é isso da natureza humana que geram talvez alguma coisa transcendente no tempo, no espaço, é, na matéria, inclusive, né? Enfim, na constituição do próprio ser, né? Então, o que que é isso, né? Que permite esse tipo de experiência, né? Então, será que é só isso? É, é, o ser seria só material ou teria alguma outra substância, né? Ou uma outra entidade ou, digamos, uma parte, né, que tem essas propriedades do ser, né? Então, acho Aspectos que metafísicos, né? isso, né? Que daí entra nessa parte metafísica mesmo, né? Então, é interessante a gente pensar nessas concepções de ser humano, né? O Reginaldo, e a propósito, como que você entrou nesse universo da parapsicologia? Ah, eu sou lá de Cananéia, litoral sul, né? É uma ilha, né? Que ali no Vale do Ribeira, e ali é uma cidade, né? É muito antiga. Alguns falam que seria a primeira comunidade do Brasil, né? Antes da descoberta, inclusive oficial, já tinha uma comunidade ali de portugueses ali, né? Enfim, a primeira cidade foi depois colocada como São Vicente, né? Mas a primeira comunidade, né, foi ali em Cananéia. E ali, né, teve um período grande ali também sobre a questão da escravidão ali, né? Então, tinha os espaços de senzala ali também, né? É, a ideia, por exemplo, de piratas, né, que escondiam tesouros, né, enfim. Né, então, à medida que eu fui lendo alguns documentos históricos ali da cidade, eu tomei acesso também a vários relatos de pessoas que falavam em determinados locais ali, que nas casas onde eram senzalas, que elas escutavam vozes, escutavam como que é, correntes, né, sendo arrastadas, enfim, né, e várias pessoas que alocavam o local, ali aquele mesmo espaço, relatavam esse tipo de experiência, né. Então, eu nasci numa cidade que tem muitos desses tipos de relatos ali, né, enfim, sobre a questão de fantasmas, né. Aí, quando eu vim aqui para Curitiba, vim em busca de conhecimento, né? Enfim, para ter uma formação acadêmica que lá não tinha, né? Enfim. E aqui eu tinha uma série de tipo de busca de autoconhecimento, então fazia práticas meditativas, né? Práticas, né? Tipo de respiração, enfim, né? E lia muito, né? Ia na biblioteca pública aqui do Paraná, né? Enfim, lia muito, né? Sobre esses assuntos, assim, né? E aí nisso mas era uma coisa, não era uma profissão, digamos assim, era uma coisa da minha curiosidade mesmo, né? E aí um dia, né, eu era funcionário do Conselho de Medicina Veterinária na época, indo do trabalho, eu vi uma placa, né, curso de parapsicologia, né, e pensei, assim, tá aí, né, então é nesse que eu vou, né. E aí foi a partir desse dessas experiências ali, né, da curiosidade, algumas experiências também pessoais também, né, enfim, tipo de sonhos que depois aconteciam também, de também experiências telepáticas também, né, com namoradas, né, enfim. Isso, né, falei assim, mas será que é só uma impressão minha, né? Será que é eu que quero isso, né? Porque li tantas coisas sobre isso, numa dessa eu quero que tenha esses fenômenos, né? Enfim, deixa eu ter uma percepção crítica, né, sobre isso, né? E aí, no curso de parapsicologia, a gente foi tendo mais critérios, né, na literatura, né? Ah, feito, a gente fazia também experimentos, né, com participantes ali, que a gente via os fenômenos acontecendo ali, né, no laboratório, né? Então, isso incentivava mais buscar essa parte, né, tipo do conhecimento mais acadêmico ali, né? Mas foi, né, basicamente dentro dessa tipo de curiosidade, né, muitos relatos ali, né, enfim,
e também de pessoas que às vezes vinham contar esse tipo de experiência, né. E eu ouvia, né, mas sabia nada sobre aquilo, mas era um bom ouvinte, né, no caso. E dentro disso eu fui, buscando, né, me profissionalizar dentro da área, né, enfim. Muito interessante, Reginaldo, porque justamente eu fiz uma série de investigações aí no Vale do Ribeira, em Iporanga, Ah, Iporanga. é, Sim. que é justamente uma cidade que tem histórico de escravidão e que tem os mesmos relatos que você está citando, que você se deparou em Cananéia, e também, né, fica aí no Vale do Ribeira. E lá nós temos as luzes, né, de Iporanga já registradas aí há muitas décadas, luzes ufológicas, né? Tinha o senhor Nadier, né, que era um personagem ali da região, que infelizmente eu não cheguei a conhecer, mas que ele teria contato com os seres que seriam aí os agentes, né, desse fenômeno ufológico. Muito interessante, tem vários vídeos aqui no canal, na playlist O Estranho, sobre as minhas investigações, as entrevistas que eu fiz com pessoas lá em Iporanga. Inclusive, eu cheguei a filmar uma luz lá. Olha só. E agora, em breve, não posso dar muito spoiler, mas em breve na televisão já nós vamos aparecer com essa pauta aí das luzes de Poranga e aguardem também. Então, fico muito feliz que você tenha tido esse espírito investigativo baseado ali no Vale do Ribeira também, Reginaldo. Até tinha um relato ali, né, no livro do Antônio Paulino de Almeida, que é um historiador da USP, né? Então ele tem vários livros sobre Cananéia, né? Enfim, e daí tem esses relatos. E tem um que é da rua que é chamada Rua das Almas, lá de Cananéia. É uma rua que corta a cidade inteira, ela vai de ponta a ponta, né? Enfim. E nos relatos, né, era dito que no dia de finados, né, do dia 1º para o dia 2 de novembro, né, as pessoas que morreram ali na ilha, né, elas faziam uma procissão, né, a procissão dos mortos ali, né, enfim. E aí conta-se, né, digamos assim, que uma mulher tinha perdido, parece que o filho, assim, acho que morreu de afogamento, alguma coisa assim, né? E aí, essa mãe ficou desesperada, né, com certeza, né, enfim, eh, e ela queria ver novamente o filho, queria ver, né, enfim. E aí conta-se, né, que ela sabia dessa data ali, né, que as almas passavam ali e ninguém poderia sair na rua, né, era proibido, né, enfim. Mas ela resolveu, nesse dia, né, ficar olhando pelo buraco da porta, né? Aquelas portas antigas tinham uma fechadura razoável, né, digamos assim. Ah, e aí ela viu, né, realmente que estava acontecendo uma procissão, né? E ela vê o filho dela ali na procissão, né? E daí quando ela vê, ela se assusta e vê que o filho vai na direção dela, né? E aí ela desmaia, né, porque, né, pela emoção, talvez, né, e aí as pessoas foram socorrer, né, enfim, da família ali. E aí, nesse que vão se socorrer, perguntam o que que aconteceu, o que que foi, né, falou assim, não, meu filho veio me visitar. Ela falou assim, não, né, seu filho morreu, né, tá morto, né, falou assim, não, ele veio aqui, né, ela falou assim, não, não tem ninguém aqui, tem, ele está no quarto dele, né. E aí, nesse relato, né, aí falou assim, vamos lá, a senhora vai ver que não tem ninguém, né? Aí chegam lá e parece que o filho dela morto estava lá no quarto mesmo, né? Segundo o relato ali, né, enfim, é uma coisa, né, estranha, né? Mas parece que eles tiveram que fazer um segundo enterro ali também, né? Enfim. Né? Tava morto, mas não o corpo dele, né? Quer dizer, o filho, o espírito, né? Vamos dizer assim. Sim, né? Supostamente é mais, né? Tipo, entre aspas, alma, espírito, né? Enfim, mas relata-se que o padre teve que fazer uma nova missa e parece que eles tiveram que, entre aspas, enterrar novamente, né? Enfim. Entendi. E Então, foi bem alguns sucedido. relatos desses, assim, que me, né, incentivaram a curiosidade a investigativa, assim, né? Enfim. E foi bem sucedido, ele foi embora.
Partiu. Depois nunca mais. O relato também é curto, né? Não é muito, né, extenso, assim, então não tem depois nada que continue ali, né? Enfim. Sim, Mas teve outro, né? Aí não foi o Antônio Paulino de Almeida, ali na região, é, perto de Canané, eu não lembro qual cidade que foi, não sei se foi Pariquera ou Iguape, né? Que tinha um senhor que comprou uma chácara, né? E ele era atormentado toda noite, né? Por um, por alguém que ele não sabia quem era, que dizia que ele tinha que ir até um determinado local na chácara e cavar, né? E ele deixava de lado, né? É sonho apenas, né? Enfim. Aí chegou um momento que toda noite ele tinha isso e isso não fazia com que ele pudesse mais dormir, né? Enfim. Aí chegou um momento que ele foi até esse local de madrugada e pegou a enxada e abriu, né? Enfim. E realmente achou um pote de moedas de ouro, né? É muito curioso que, né, tipo, além desses relatos, né, realmente foi fotografado ali pela imprensa local, né, isso, né, depois foi investigado, né, de onde que viria, né, essas moedas, de que origem teria, né, enfim, né, mas é um relato, né, digamos assim, né, que é curioso, né. Na parapsicologia poderia dizer que seria talvez uma clarividência através de sonho, né, enfim, dramatizado por uma pessoa ali, ou poderia, talvez, mesmo a pessoa que era dona do pote, que enterrou aquilo ali, quando morreu, claro, não levou nada, né? E aí atormentava alguém para que levasse aquilo ali, né? Então, no imaginário ali de Cananéia, né, tem vários relatos que existem vários potes de ouros mesmo, escondido no período ali que tinha os piratas, né? Enfim. E esse foi, tipo, uma das não só um relato, né, mas realmente um caso, né, que aconteceu ali, né, na região ali, né? então fica a dica aí, pessoal. Se vocês comprarem um sítio aí, uma chácara, e alguém aparecer à noite para importunar vocês, dizendo para cavar em algum lugar, peguem a pá e vão em frente. Isso, Tá? foi em frente. Não é para recuar, não é um mero sonho. Fiquem ligados aí, pode ser a roda da fortuna girando. Exato. Muito bem, Reginaldo. Realmente eu também, desde pequeno, tinha muito medo do escuro, né? Sempre acreditei, né, essas coisas. Acreditava por questões de fantasia, né, de medo de criança, né? Mas como eu já falei aqui no canal, já vi OVNIs algumas vezes, até cheguei a interagir com um UFO aqui no consultório, né? Com uma esfera ufológica aqui no terraço do consultório, com um paciente meu, inclusive. Olha só que legal. É, é o que eu digo, eu acho que nunca na história da humanidade um psicólogo, psicanalista interagiu com um UFO junto com seu paciente durante um Exato. movimento clínico, né? Uma Não, esfera de metal polido que mimetizava meus movimentos com movimento inteligente, né? Impressionante. né, fantástico, né? Você falando agora, eu me lembrei de uma experiência, né? Até que uma vez eu compartilhei num congresso de UFO que tinha aqui em Curitiba, né? Feito pelo Rafael, né? Falecido já também, né? Rafael Cury, né? Eles perguntaram, né, tipo, você nunca falou sobre alguma experiência com OVNI, né? Eu falei assim, eu tive, né, na minha adolescência, né? Eu e mais três amigos, a gente estava andando numa rua ali de Cananéia, né, de casa ali e tal, e a gente viu, né, umas 7, 8 esferas, né? E não foi só um, né? Foi os outros colegas ali também, né? Outros amigos que viram também, né? A gente ficou paralisado, não sabia que se a gente ia atrás ou corria, né? Enfim, ficamos paralisados ali, né? Olhando, um olhou para o outro assim, né? Mas todo mundo ficou abismado ali naquele estado ali, né? E daí do nada, daqui a pouco, daí eles estavam todos parados, né? E daí depois eles avançaram e sumiram daí, né? Enfim, mas foi uma experiência muito impactante, né? Depois isso rendeu muitas conversas ali, né? Na rua ali, né? Que a gente, né, sentava para conversar sobre fantasmas também, né? Enfim, né? E esse foi um deles que a gente comentou muito, assim, né? Por muito tempo, assim. Não, sem dúvida é um universo fascinante. Eu, inclusive,
resolvi falar desse tema do estranho, porque, como eu falei, sempre me atravessou, e às vezes em que eu trouxe o estranho para minha análise, ou os meus pacientes traziam essas questões de interação com fantasmas, né, e tudo mais. Por exemplo, eu tive uma paciente que a mãe dela era mãe de santo, né? E aí entravam entidades nela, falavam com ela, davam ordens na casa. E aí eu levei esse caso para supervisão, né? E aí o analista que eu me consultei era um cara importante, assim, tal, de referência. Aí ele falou, olha, cara, eu não sei o que que é isso, eu também já tive paciente assim, uma paciente que, enfim, o pai morreu, havia a pessoa na casa, né, tal. Aí eu falei, mas então seria o quê? Esquizofrenia? Eu, na minha, né, ingenuidade analítica na época, ele falou, olha, cara, eu não sei. Eu não sei porque não se encaixa nisso, não tem nenhuma característica de esquizofrenia, só tem esse fenômeno, só tem esse fenômeno que está acontecendo, e eu não sei o que que é. E aí, a partir disso que eu comecei a me ligar, e Olha, aham, existia uma lacuna na psicanálise e na psicologia clínica, que as pessoas, às vezes o paciente tem um sonho premonitório e é gente que não estava sabendo o que fazer com isso, então estava engavetando, estava passando para frente, né, e tal. Então eu vi que é necessário um diálogo da psicanálise com o estranho, seja na ufologia, parapsicologia, né? A gente tem que estar além dos reducionismos psicológicos, né? Tipo, dar um sim. diagnóstico, dizer que é uma fantasia, um sonho. Evidentemente que pode ser que sejam também, né? Sim, Mas tem também essa possibilidade, né? tem também essa possibilidade, mas não dá para encerrar num Isso. psicologismo, né? Num reducionismo psicológico também, né? É o próprio, como que é, o Freud, né, tem um texto, né, Sim, telepatia em sonhos, né, enfim, que ele, né, embora ele é meio reticente, né, mas, né, mas ele ele tenta discutir, considera. É, né, ele faz uma análise ali, né, muito, né, sobre esse tipo de experiência. O Jung já é um pouco mais aberto, mais né, aberto. ele mesmo teve experiências, né, daí que vem o termo sincronicidade também, são esses fenômenos, né, enfim. E também ele tem um texto também sobre, né, não lembro como é que ele coloca, se é como discos voadores ou Sim, esses tem, né, estranhos objetos que aparecem no céu. objetos voadores, né, alguma coisa assim que aparece no céu, né? Então ele já tem um pouco mais de abertura para esse tipo de, né, de experiência assim, né? Enfim, né? Mas é isso que você falou, né? Da abertura, né? E não tipo, né? Né, tipo carimbar, né, aquilo ali já com o único carimbo que a gente tenha, né, digamos assim. Exato. Bom, eu quero então, acho que agradecer tua presença aqui no canal, Reginaldo. Acho que já chegamos a quase uma hora de gravação. Convidar você, teus parceiros aí para voltarem aqui sempre quando vocês quiserem. É um tema que não se esgota, né? Eu estou sempre procurando fazer esse ativismo insólito, né? Que é conscientizar as pessoas a escutar tudo isso com naturalidade, quebrando estigmas, preconceitos. Muitas vezes pessoas que têm experiências anômalas querem compartilhar isso e têm vergonha ou medo. Então, aqui é uma oportunidade da gente ouvir tudo isso com respeito e desdobrar todas essas experiências em sabedoria, aprendizado de vida, né, de uma maneira ética, e é isso que certamente você também está fazendo, né, Reginaldo? Então, é importante a gente falar desse assunto cada vez mais. É isso, um espaço aberto, né, no diálogo, no respeito, né, e na, como que é, no compromisso, né, tipo de analisar, tipo de investigar, de estar aberto a explorar essas experiências humanas aí, né? E, no caso dos fenômenos paranormais, até mesmo se encontra em outras espécies, né? Não só na nossa, né? Tem um pesquisador, Rupert Sheldrake, que fala bastante sobre as experiências com outros animais,
cães, gatos, pássaros, né? Enfim, né? Seria outro tema, né? Mas eu quero só agradecer a você, né? Pelo espaço, né? Pela sua existência, né? E no propósito, né? Muito rico, né? Muito um espaço, né? Acolhedor mesmo, né? Que a gente se sente muito bem para, né? Falar, dialogar, né? Enfim, né? E é isso que a gente, né? Tem que levar para a sociedade, né? Um espaço que possa que seja um espaço inclusivo, né? E não excludente desses fenômenos, né? Muito bem, Reginaldo, fico muito feliz aí pelo teu retorno e valeu pela presença também. Estou muito contente com essa troca. Queria aproveitar também e fazer um convite para todos os que estão nos assistindo, compartilharem o vídeo, deixarem aquele like, darem um apoio. E se vocês conhecerem alguém ou mesmo tiverem experiências anômalas que queiram contar aqui no canal, ligadas a fantasmas, mediunidade, sonhos premonitórios, experiências de quase morte, viagens astrais, lembranças de vidas passadas, contato alienígena, abduções alienígenas e muito mais, telepatia, telecinese, clarividência, né? Entre em contato com o canal gaiatapsi23@gmail.com. Quem tiver receio, ressalvas, não quiser aparecer, pode mandar o contato, o relato escrito, que eu vou procurar reproduzir aqui sem citar o nome da pessoa. Nós também temos essa possibilidade. Ultimamente a gente colocou alguns relatos envolvendo telepatia e sincronicidades, inclusive, de pessoas que não quiseram se manifestar. Eu contei algumas situações aí envolvendo esses fenômenos, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Valeu pela presença. Um abraço. Valeu, Reginaldo, novamente. E Um abraço também. até breve. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.